conta mais, assim, a gente tinha conversado, você tava com milhões de coisas ao mesmo tempo e chegou na quarentena. O que você tá fazendo na quarentena? Minha mãe é grupo de risco, né? Então a gente descobriu um lugar aqui perto que entrega, a gente compra lá toda semana. E aí, para ir lá fora toda hora, tinha que trocar de roupa e calça sapato, põe luva para pegar na maquininha de cartão e máscara e tal. E um dia eu apelei e falei, mano, eu tô dando conta, mas eu arrumei uma capa de chuva. Eu jogava a capa de chuva, fechava os botões, máscara, luva, tô lá fora. Aqui onde a gente mora, em um apartamento, num condomínio, perto da universidade aqui da UFMG. Aqui dentro do condomínio, nas áreas de estacionamento, dá para fazer uma caminhadinha. É um espaço até bom, assim, sei lá, uns 4 metros, 5 metros de largura. E rente ao muro, uma senhora vem plantando há alguns anos umas ervas, flores, tem rosa, tem pé de romã. Ah, Então é gostoso, a gente consegue caminhar ali, sabe? Vai e volta várias vezes, assim. Tem dado para fazer atividade física, não sem precisar sair daqui da onde a gente mora. Assim. é. Acho que é isso, a gente ir se adaptando e achando as pequenas alegrias de outra forma, né? Nem não ficar queixando, não. Eu acho que é Não dá. importante, tipo, tomar um sol de vez em quando, pelo É, menos. Pra dar uma melhorada, assim, na imunidade. Eu também faço coisa em casa. Eu faço uns pilates, uns negócios, assim, uns trem de kickboxing também, e os trem de aikido que eu pratico. Mas, assim, cada dia eu vou fazendo alguma coisa, que eu também sou que nem um geminiano. Eu gosto de fazer várias coisas. Cada dia é uma coisa, que senão depois eu fico num... Mas me conta dos seus projetos anteriores e de como que tá. a gente tem que ter bom senso, né? Não dá para querer forçar a barra agora, tem que realmente fazer o que está sendo recomendado pelos protocolos, né? Então, por exemplo, onde eu dava aula de canto coral para as crianças, eu lembro que a gente teve BH parou no 18 de março. E dia 16, isso foi uma quarta, no 16 eu fui dar aula, e foi a última aula que eu dei para as crianças, assim, e a gente, além de cantar um pouco, a gente chegou e conversou um pouco sobre como seria isso, sobre lavar as mãos, sabe? Cumprimentar assim, ou com o pé, bonitinho demais. Então, interrompeu, esse não tem jeito de retomar, eu acredito que nem virtualmente, porque é canto coral, uma coisa que acontece junto, né? Aí as bandas, a gente tem feito algumas coisas, assim, depende. A Dolores, por exemplo, foi convidada a participar de alguns festivais online, mas Ah, não tem como a gente tocar junto. Então, assim, a Débora representa, ela toca lá o violão, canta. A gente entra no chat, interage com a galera, grupos de choro, né, que eu participo, a gente está tentando fazer uns vídeos coletivos, e aí aprendendo a fazer essa coisa de editar vídeo com banda que tem 12 pessoas. Assim, é vídeo pra caramba pra editar. Correu uma lágrima aí, né? Com o não, som. porque eu pensei nos meus vídeos que tem uns 5, 7 layers no máximo, acontecendo ao mesmo tempo. Agora 12 é. Ah, né, velho? Mas assim, continuo dando aula, né? De ukulele, violão. Agora vou dar uma. Semana que vem começo a dar aula de baixo. Uma amiga me pediu para dar aula de baixo. Ela mora na Inglaterra. E a tecnologia vai ajudando nisso, né? Outra coisa que eu fiz, isso eu queria te contar. Então, duas coisas. Uma é que eu comecei a fazer esses vídeos, assim, com parcerias com pessoas, sem compromisso com essa coisa do palco, mas mais com essa coisa da amizade, da integração e da criatividade também. E uma outra coisa é esse lugar onde eu tô aqui, que é esse quarto, que tava cheio de coisas. Assim. E eu falei, não, vou transformar isso aqui num estúdio para mim. Ajeitei as coisas e estou fazendo umas gravaçõezinhas aqui, estudando Ah, um pouco. que legal. Aí, enfim, tô fazendo vídeos assim para também fazer coisa, me realizar. Eu acho que é muito importante a gente se dar algum prazer, né? Principalmente nesses momentos de tensão, fazer coisas que a gente não tinha tempo para fazer, não tinha. Enfim, a vida consumia muito, né? E agora eu acho que isso ajuda a gente a liberar essa carga de tensão igual você falou, se florescer, né? Se renovar, assim.
filha Juliana. Ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, convidou Berenice pra tocar. Ô, lerê, ô, lará, nesse dia Bodocó, falta pouco pra virar. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana. Ele não quis sanfoneiro, rodou BH inteiro, convidou a Dolores pra tocar. Ô, lerê, ô, lará, nesse dia Bodocó, falta pouco pra virar. Todo mundo que mora por ali, esse dia não pôde resistir. Quando ouvia o toque do piano, rebolava, saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar. E é costume de todos que se casam, fica doido pra festa se acabar. Hey! Chora, viola. Você compra muito papel higiênico? Gente, eu vi esse meme do povo estocando papel higiênico, eu ri demais. Por quê?